Bem-vindos à série Memória do Mundo. Meu nome é Mônica Carneiro Alves. Eu sou coordenadora de acervo especial da Fundação Biblioteca Nacional. E nós estamos hoje aqui com Bruno Brasil, formado em comunicação e mestrando em memória social. E também Bruno é funcionário da Biblioteca Nacional e trabalhou 16 anos aqui na coordenação de periódicos e agora é servidor da coordenação de pesquisa. Isso aí, eu entrei em 2006. Tudo bom, Mônica? Tudo bem? Bruno, o que você vai falar com a gente hoje? Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês um conjunto documental muito complexo e muito importante. E até relativamente grande, né? São 38 jornais que a Biblioteca Nacional tem. Esses 38 jornais, eles foram laureados no Memória do Mundo de 2018. Sim. Como a primeira imprensa negra brasileira e imprensa abolicionista, pré-abolição, né? Aham. Então a gente tem 5 jornais que foram da primeira imprensa negra, que são 5 jornais datados de 1833, especificamente, né? Eram aqueles pasquins imperiais, né? Sim. Que muitas vezes a gente chama na historiografia. Alguns deles editados pelo Francisco de Paula Brito, que é uma figura muito importante. Sim. Né? E temos 31 jornais que são publicações abolicionistas, datadas de 1871 até 1888. Né? Esses 31 jornais, muitos deles eram editados por sociedades, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que tinha sido fundada pelo Joaquim Nabuco em 1881, se não me engano, que editou o jornal O Abolicionista, né, que é uma fonte, né, serve muito tanto como objeto como ferramenta de pesquisa. Assim, sim, já é uma fonte tradicional de pesquisa, sim, sobre a abolição. Bem estabelecida. Né? Mas desses 31 jornais abolicionistas, a gente tem, por exemplo, de sociedades abolicionistas de Manaus, do Ceará, entende? A gente tentou fazer esse apanhado de documentos assim também com uma certa representatividade regional. Né? Porque aqui muitas vezes a gente acaba concentrando muita documentação importante do Império, coisa e tal, né? De coisas que estavam aqui na corte, né? Aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente acaba às vezes deixando de lado algumas fontes importantes também, né? Documentais, do norte, do sul, entende? É uma visão, né, diferente. Sim. E agora com a biblioteca digital, com a BN Digital, muitos desses jornais já estão disponíveis para que essa nova fonte, nova não, porque ela já estava disponível, mas essa fonte de consulta tenha acesso. Então ela vira uma nova fonte para uma leitura da história, mas uma releitura da história? Sim, então... nem todos esses jornais podem ser vistos como fontes muito estabelecidas. Né? Sim. Eu citei esse jornal O Abolicionista, né, porque tem a figura do Joaquim Nabuco e tal, já foi muito usado. E além desse jornal, a gente está tratando aqui também da Gazeta da Tarde, do Ferreira de Menezes, e do jornal Cidade do Rio, do José do Patrocínio. Sim. Né? Tanto um jornal quanto o outro, desses dois últimos que eu falei, eles eram jornais que não eram dirigidos especificamente para a questão do abolicionismo. Né? Sim. Eles eram jornais comuns e correntes, digamos assim, mas que focavam o abolicionismo de uma forma contundente no período que era o de interesse. Né? Sim. Esses jornais eles acabaram entrando também nesse escopo por conta da representatividade que eles tiveram no momento. Né? Então, era também pelo alcance que eles tinham, eles eram influentes, né? Sim, porque, no período, né? Sim, veja bem, né? O jornal O Abolicionista, de uma sociedade como essa do Joaquim Nabuco, ele tinha um alcance. Mas, na verdade, a grande questão do abolicionismo, ela estava sendo tratada na imprensa brasileira em geral. Sim. Né? Então, a gente pensou esses periódicos mais importantes também nesse sentido e decidiu dar uma atenção para eles também, envolver eles também nessa candidatura. Por isso que eu falo que é um apanhado documental complexo, entende? Sim. Eram desde jornais pequenos de circulação dirigida até imprensa de circulação média para grande, né? Como o caso do Cidade do Rio, do José do Patrocínio. Mas que foram influentes nessa propaganda, né, de tentar fazer a abolição. Né? Com certeza. Eles foram muito influentes. Então, eu acabei falando, né, eram
5 jornais da primeira imprensa negra brasileira, Sim. depois mais 31 abolicionistas, né? Aham. Faltam 2, né? Que eu falei que eram 38. Aham. Esses 2, eles são pontualmente os jornais A Pátria e O Progresso, ambos de São Paulo. Por que eles estão colocados assim no finzinho, meio que à parte? Porque eles são posteriores A à proclamação. abolição da escravatura, Aham. né? Por que isso, né? Porque existe essa compreensão hoje em dia de que a grande questão racial, né, que surgiu do processo da escravatura, ela não foi resolvida numa canetada da Princesa Isabel, com a Lei Áurea, né? Isso, inclusive, invisibiliza muitas lutas, né, que estavam acontecendo ali na sociedade civil. Então, esses 2 jornais são de 1889 e de 1899. Né? Eles tiveram muita importância também. Né? Então, assim, o escopo desse apanhado documental acabou sendo o século XIX. Né? Porque a biblioteca também tem, né, a imprensa negra já do século XX em diante. Né? Jornal O Quilombo, jornais da imprensa de resistência ao regime empresarial militar também, né? Teve uma fase específica ali da imprensa de resistência ao regime que é a chamada quinta fase, foi a fase que os coletivos editoriais começaram a abrigar movimentos sociais também. Então, existiu uma imprensa negra contra a ditadura militar, entende? Uma imprensa feminista também, uma imprensa LGBTQIA+, contra a ditadura, enfim. Aí são processos, né? Mas o escopo da candidatura da Memória do Mundo ficou... Não, ficou só no século XIX mesmo. Voltado mais para a abolição. Exatamente. Mas aí um pouquinho além dela também. E esse acervo, como a gente já conversou, a maioria dele já foi digitalizado, já está disponível na BN Digital. Sim, a maior parte dele está digitalizada na BN Digital, disponível para consulta. Né? Com a ferramenta da hemeroteca, pesquisa, né? sim, Que tem uma ferramenta ótima. E você lembra ou gostaria de citar alguma coisa que dentro desse conjunto você gostaria de chamar a atenção ou de destacar? Bom, uma coisa que seria interessante, acho que seria justamente esses jornais que eu acabei meio que já dando uma pincelada, né? Sim. O Gazeta da Tarde. E que são não, a Gazeta era mais conhecida, mas desses jornais assim que eram menos conhecidos, você acha que isso agora com a hemeroteca dá um alcance maior e que seriam fontes importantes para os pesquisadores revisitarem? Com certeza. Sabe por quê? Porque tem uma questão que é um mecanismo muito simples, né? A gente está acostumado a dar um Google hoje em dia. Né? Se você faz uma coisa parecida na hemeroteca digital, que é você chegar ali e digitar abolicionis, sabe? Se você deixar isso em aberto, vai aparecer já todo um conjunto de documentos ali, né, de periódicos, que você pode se debruçar naquilo ali como uma fonte historiográfica muito rica. Né? Então, essa é a importância, né, desses projetos que a gente está sempre envolvido, né? Sempre querendo cavucar o nosso próprio acervo para descobrir e redescobrir coisas para constantemente estar fazendo essa... A hemeroteca ajuda muito nisso, né? Sim. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Ilha das Cobras e por conta do responsável que fundou a ilha, eu vi uma matéria, e até sobre uma escravizada que havia acabado de falecer, que estava numa matéria do jornal, eles estavam chamando a atenção, porque ela morreu com 103 anos. E ela era considerada uma dama, as pessoas procuravam por ela para conversar. Era uma matéria, num jornal que nem era voltado para o movimento. Então, realmente, a hemeroteca, se você jogar algumas palavras, você recupera coisas fantásticas. E a disponibilização e a candidatura também consegue chamar a atenção para esse conjunto tão importante, né? Não, com certeza. Então, Bruno, muito obrigada. Nada. E até a próxima.